The King of the Power. E parece que ele também fala a língua dos anjos. E eu que achava que a língua dos anjos era o silêncio. Uau! Pastor Mirim Miguel Oliveira, que agora foi proibido de pregar e obrigado a voltar à escola. Bora lá, Cami, roda a vinheta. Bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Esse é um vídeo de opinião, esse é um vídeo pra gente trocar figurinhas e pra gente conversar sobre coisas importantes que acontecem no nosso mundo, na nossa cidade, no nosso país. Então você chegando, dá a sua curtida, que é muito importante para mim que você curta o vídeo, que se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. E esse assunto é muito mais sério do que o que a gente imagina. Quero começar o vídeo falando que eu acho importante, é bom a gente elogiar e elevar também quando o sistema funciona. Porque recentemente o Conselho Tutelar proibiu, agiu, enfim, proibiu esse pastor Mirim Miguel Oliveira de fazer as suas pregações, muitas delas aí cobradas, aquela coisa de oferta, mas com alguns cachês, pelo que eu li pela internet, podendo chegar a 10 mil reais. Ele que tem 15 anos de idade, Miguel Oliveira, e também foi afastado das redes sociais, estava na escola à distância, fazendo aulas à distância, coisa que eu não suporto. Eu acho que no início, obviamente séries iniciais não tem como, mas ensino fundamental, ensino médio, eu acho que trocaram as nomenclaturas, aí eu estou desatualizada, enfim, tem que ser ensino presencial, salvo algumas exceções, como foi o caso da pandemia, que a gente, para continuar estudando, que tinha que haver essas aulas online. Então, isso é algo delicado, de fato. Mas o Conselho Tutelar agiu e, acabou a pregação, acabaram os cachês altos, até porque a partir do momento que você cobra, e aí eu não sei exatamente como é que isso se configurava na prática, mas pelo que eu li, tinha cachês para cultos de até 10 mil reais. A partir do momento em que a cobrança, eu entendo que isso se configura numa profissionalização da coisa toda, no caso do culto. E aí é trabalho de menor de idade. Eu acho que a justiça ela precisa trabalhar esse lado. Algumas pessoas podem chegar aqui e ponderar isso nos comentários. Se o pastor Mirim não pode pregar e cobrar por isso, no caso de ser cobrança e não oferta. A gente precisa trabalhar bem as nossas nomenclaturas para não ter divergências, ok? Então, no caso de ser cobrança, a partir do momento que a cobrança, para mim, houve uma profissionalização daquele ato. Mas se ele não pode cobrar pelo culto, por que o ator Mirim pode cobrar para fazer a novela do SBT, da Globo ou da Record? Por que é que o ator Mirim pode cobrar o cachê para participar da propaganda, do filme, da música? Sandy e Júnior começaram crianças, então não poderiam? Larissa Manoela, que foi extremamente conhecida na sua fase infantil também. E aí, não poderia cobrar? Não. Então, precisamos ser justos. Mas a partir do instante em que, no caso dele, ele não estava presencial na escola, existia, pelo que entendi, a cobrança de cachês altos para o culto, temos um detalhe a considerar. Ele não está colocando ali o talento dele, ainda que esteja, porque ele tem uma oratória, uma persuasão extrema, como característicos de espíritos com muita habilidade de fala, de persuasão, propriamente dita. Ou ele foi ensinado desde sempre, ou esse espírito carrega consigo e teve a oportunidade de desenvolver, certo? Pode ser que seja o caso. Agora, quando eu me refiro ao talento, a criança ou adolescente, ele vai cantar, o talento da voz, estuda, faz técnica, desenvolve o canto. Tem o talento da atuação, estuda os personagens, passa por aulas de teatro, tem isso consigo. Agora, quando se trata de religião, a coisa fica um pouquinho mais delicada, porque eu não sei se ele já tem estudos de teologia a ponto de estar pregando. Eu também não sei como as igrejas funcionam. Eu não sei se isso é tão liberado assim, a considerar a idade dele. Porque o que querem passar é que ele tem domínio da palavra divina e que pode... Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Rasga o câncer, filtra o sangue e cura a leucemia, ok? Esse é um vídeo muito importante, quero que você curta esse vídeo, que você me ajude a crescer aqui no YouTube, que você compartilhe, mas sobretudo que você filtre o que eu tô falando. Passe pela sua peneira. Eu falo aqui há muito tempo, não acredite em tudo o que você vê por aí. Raciocine, por favor. Então um jovem rapaz de 15 anos com poder de oratória, com fala, com voz, colocada ali, aquela voz pra fora, como a gente fala, com uma certa articulação de palavras, com um olhar penetrante para você, 15 anos. É um espírito maduro, do meu ponto de vista aqui, espiritual, que é o que eu posso trazer para vocês. Mas o foco desse vídeo nem é a questão do espírito. Em primeiro ponto, parabéns ao Conselho Tutelar. Fez a coisa certa. Nós queremos e precisamos das crianças nas escolas. Eu não sou contra o trabalho não, tá, gente?
Eu não sou contra o trabalho, não. Mas a escola tem que existir, sim. Tem que frequentar a sala de aula, tem que ser igual a todos os colegas, tem que usar o uniforme, tem que estar lá cumprindo horário, tem que fazer a tarefinha de casa. Mas aí você percebe que ele tem todo um trejeito para falar e faz ações teatralizadas de fato. E, gente, eu posso falar muito bem disso, porque ele cai, porque ele recebeu um espírito, um anjo, não sei o que aconteceu, aí ele cai, aí então ele fica tonto e daqui a pouco ele já volta. Teatralizado. Mal teatralizado neste caso, porque ele não teve poder de convencimento nesse momento, pelo menos para mim. Então eu coloco isso em segundo plano. Por exemplo, o que me parece ou é um espírito muito antigo que sabe muito bem lidar com uma coisa e foi levado pela ambição que a religião proporciona, em muitos casos, cobra, que seja, cobrar cachês de até 10 mil reais ou faz a sua oferta. Em um caso específico, ele fala para fazer uma oferta que as pessoas viessem para o palco, os primeiros que chegassem, que fizesse a oferta ali de R$1.000, que fizesse o Pix de R$1.000, Pix, né? É aquela coisa toda. Será que ele aceitaria ofertas em alimentos para fazer doações a instituições? Não sei. Mas ofertas de R$1.000 e quanto mais rápido você fizesse a sua oferta, quanto mais rápido você chegasse ali no palco, mais rápido o milagre aconteceria em sua vida. Mexeu com o subconsciente. Esse é o ponto que eu quero de fato tratar. Agora, tudo isso muitas vezes eu ensinei aos meus alunos quando eu fiz os meus cursos de oratória. Quando eu trabalhei este universo para desenvoltura, as pessoas tímidas, as pessoas que têm dificuldades, tudo isso é muito trabalhado, isso é técnico, isso não é dom. Isso é técnico. Estar bem arrumado, cabelo arrumado, voz alta e trabalhar exatamente onde está a sua dor de maneira a cativar a sua atenção e demonstrar um carisma, entre aspas, isso é teatralizado, isso é muito bem pensado antes de que aconteça. Ele fala também, só para contextualizar, esse menino que ele nasceu sem as suas pregas vocais e sem os tímpanos, e de repente o milagre aconteceu, ainda que ele não possa comprovar via exames que antes ele não falava, enfim, não tinha nada. Não sei, milagres acontecem, eu acredito plenamente nisso, pode ser que ele tenha tido esse milagre em sua vida, pode ser que não também, não sei. No entanto, a internet é duvidosa e ele foi extremamente criticado, inclusive também proibido de ter redes sociais, com mais de 1 milhão de seguidores em redes sociais. E você deve estar se perguntando, será que ele curou o câncer naquele momento em que ele rasga o laudo médico ou qualquer outro papel que seja? Será que ele realmente curou? Será que ele teve capacidade de alguma coisa dessa natureza? Não sei, mas eu quero falar para vocês o seguinte. Indico a vocês um livro chamado O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. Você pode ler este livro e também já descobri que existe audiobooks deste vídeo aqui do livro, no caso, livros gratuitos aqui pela internet, você pode estar acessando até mesmo pelo próprio YouTube. E ele vai explicar, esse escritor, psiquiatra, médico, tenho só que ver se é psiquiatra, mas acho que é, ele vai explicar o subconsciente da seguinte maneira. Quem é aluno meu de curso de energia sabe também porque nós tratamos disso ali, mas com um outro tipo de profundidade. Mas dentro do livro do Joseph Murphy, ele trabalha o subconsciente da seguinte maneira. Você é o capitão do navio e o seu subconsciente é o navio, o seu barco. Vou usar a palavra barco. Seu consciente é o capitão, seu subconsciente é o navio. A ordem que o capitão dá para o navio, ou seja, seu subconsciente, ele executa. É a base da lei da atração. Nós podemos lembrar daquela cena que, na Bíblia, né, eu acabei de lembrar de 2 séries, tanto The Chosen, que traz esse episódio, quanto em Madalena, também traz, que eu também gostei muito daquela série, e chega o soldado romano e pede para Cristo para que cure o rapaz, que ele tem muito apreço, que está em sua casa, que é mais do que, como se fosse um filho, falar algo semelhante a isso, não me recordo exatamente as palavras. E ainda ele alega, Jesus ele mora longe, enfim, Jesus não precisa entrar na casa dele, porque ele é um romano e ele não merece que Jesus adentre em sua casa. Porém, ele vai dar uma ordem. E assim como ele, general, dá ordem a seus soldados e os soldados executam, a palavra de Jesus é uma ordem e o milagre vai acontecer, porque é uma ordem dada da boca daquele homem santo, Jesus, e vai chegar naquele que está acamado em sua casa, na casa de um romano. E depois, quando ele chega em casa, aquele seu querido, aquele seu ente, está de fato curado. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Então, dependendo da sua fé, como Jesus fala, em todos os seus eventos de milagre, em sua passagem na terra, você será curado de acordo com a sua fé. Mas ele, em sua luz, representava a possibilidade de que aquele milagre acontecesse. De acordo com Joseph Murphy, ele trabalha dessa maneira. Consciente e subconsciente. O subconsciente obedece o que a sua mente consciente diz a seu subconsciente.
dá uma ordem, e a ordem é uma escolha sua. Então entramos no livre-arbítrio. Eu não discordo em nada do que Joseph Murphy coloca. Nada. Agora, uma pessoa que não conhece nada disso e que está fragilizada, independente de sua crença, independente da casa religiosa em que ela esteja, ela vai entrar naquela casa, ela vai ver que uma pessoa diz que vai curar e provavelmente, se a fé dela for forte, se o subconsciente não entrar em atrito por conta do que ele tem armazenado energeticamente, aí entra meu curso de energias e também a minha terapia, o que ele tem armazenado dentro de si, desta vida e de outras vidas, a cura se estabelece naquele momento porque a fé acontece, mesmo diante daquela pessoa. Claro, com o advento da internet e com o que aconteceu com ele agora, pode ser também que retroceda, se houve algo a respeito. Mas não é porque ele cura. É porque a pessoa, dentro dela, acreditou. Foi a fé dela. Nunca alguém cura o outro. Somente você pode se curar. Você é a sua cura, porque Deus habita dentro de você. E vai ter muita gente que não vai gostar desse vídeo. E vai ter muita gente que não vai gostar dessa fala, porque isso acaba com o poder de muita gente. O que é que eu peço para vocês? Nas quartas-feiras, mandem seus nomes para oração. É só o que eu faço. É só o que eu faço. Mas quando eu oro com toda a minha energia, com toda a minha força de mente e de subconsciente, para que a minha energia, o meu magnetismo saia de mim e possa chegar naquela pessoa que precisa e tenha fé. Mas tudo é uma questão de aceitação por parte da mente subconsciente. Segundo Joseph Murphy, do qual eu concordo plenamente, como disse a vocês. Esse é um vídeo de alerta. Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais verdade, já diz, o trecho bíblico, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conheça a verdade das coisas. O único problema é que quando a pessoa usa isso de má fé, e observe, há alguma assistência por parte da família, ou seja lá de quem seja, por trás desse pastor mirim, porque ele tem uma estrutura. É ele que escolhe a roupa dele? É ele que diz, nossa, você tem que estar assim, assim. Será que ele tem tanto domínio disso? Assim, de como aparecer, de como se mostrar? Será que ele domina tanto tudo isso ou não? Eu tenho as minhas dúvidas. E outra coisa, vem de algo que ele ainda não estudou para. É diferente de um padre ou de um pastor que fez cursos, eu acredito que tenha para todos, que tenha feito cursos, que tenha um certo domínio bíblico e não somente frases decoradas e trejeitos para persuadir o outro. Isso não. Pelo menos o conselho tutelar agiu a tempo e cortou as asas neste primeiro momento. Mas parece que alguma raiva ficou no ar, porque o pastor mirim Miguel disse que vai retornar e que será triunfante, ou seja, quando ele tiver seus 18 anos de idade. Vamos aguardar e ver o que acontece nos próximos anos. Passam muito rápido. Será que volta com a mesma força? Será que volta com alegria no coração? Será que volta em tom de vingança? Ou será que nem volta? Eu não sei. Mas você ficou sabendo disso? Deixe aqui a sua opinião a respeito. Encerro o vídeo por aqui. Deixe o meu beijo. Meus contatos para terapia aparecem aqui no vídeo também. E venha para o curso das energias o quanto antes, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conheça a sua energia também. Gratidão.